A gente segue falando sobre esse assunto, agora a gente recebe, inclusive, a presidente da APOESP, que é o Sindicato dos Professores aqui em São Paulo, a deputada estadual também, a professora Bebel, que está conosco ao vivo também para falar sobre retorno às aulas e sobre a expectativa do lado dos professores, né? Ela que faz esse acompanhamento de como é que está a vida lá na sala de aula, lá na escola e o desafio desses professores nessa retomada. Olá, professora Bebel. Boa tarde, senhora. Seja bem-vindo ao News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde para todos que nos ouvem e assistem através do All News. Né? Sempre importante repercutir as várias posições. E me coloco aqui à disposição para responder às questões. Eu gostaria de saber como é que está a expectativa dos professores, né, professora Bebel? A gente sabe que muitos professores, principalmente da rede pública, eles não estão apoiando totalmente esse retorno, ainda com muito receio de contaminação. Por alguns casos, né, com mortes, a gente teve aí um aumento de 130%, segundo o Instituto Polis, do número de mortes por Covid em profissionais da área de educação. Como é que está essa expectativa do retorno? As escolas estão preparadas para esse retorno 100% dos alunos? Não está, as escolas não estão, Fabiola. Né? Nós fizemos duas pesquisas. Uma empreendida por nós através do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e essa pesquisa demonstrou o quê? Demonstrou que mais de 82% das escolas não tem mais que dois banheiros, não tem mais que duas pias, o arejamento, né? Eu ouvi a professora Débora dizer, abre a janela. Não é uma questão de abrir a janela, precisa ver se a escola tem janela para abrir, porque os vitrôs são altos, né? Estão enferrujados. Então, desde 2020, quando a escola se fechou, 23 de maio de março de 2020, até o presente momento, eu não vi um calendário, né? E nós cobramos o tempo todo um calendário de reformas nas escolas que preparassem a volta para uma pós-pandemia, né, e desse continuidade, que independente da pandemia ou não, as escolas públicas e suas estruturas, elas são danosas, eu falo daquelas da periferia, sobretudo, né, que não tem nenhuma condição de funcionamento, né, aliás, precisaria urgentemente, até por questão de saúde pública, de alunos e professores, né, serem reformadas, e não foram, entendeu? Então, não dá para ter uma volta às aulas nos termos que o secretário impôs, né, e que não leve em conta aí essa necessidade de fazer essa adequação, né? Seja porque está em pandemia ou mesmo que não estivesse em pandemia, nós sempre cobramos, né, que o projeto arquitetônico das escolas, ou seja, a sua estrutura, as salas de aulas, o pátio, né? Muitas vezes a gente sempre colocou que as escolas, né, quando era para os filhos da elite e que se tornou públicas para todos nós, vocês pegam as mais antigas, vocês vão ver que tem um pátio todo ensolarado, aquilo lá tem uma razão de ser, né? É no intervalo, as crianças brincando podem ir produzindo vitamina D, enfim, tem um ar saudável, né? Então, nós não temos um ambiente saudável para a volta às aulas e temos números, né? Demonstramos esse número para a Secretaria da Estado da Educação Então, na forma até de protocolo. então, deputada, esse retorno ele está sendo temido pela senhora e pelos profissionais? Por exemplo, há uma expectativa de aumento no número de casos? Aliás, como está a vacinação completa de todos os profissionais? Todos já estão com a segunda dose aplicadas? Não, não estão. Nós temos 49,9% vacinar com duas doses, né? E o restante, 44,1%, com uma única dose e 5% que não se vacinaram, né? Bom, não vou discutir quem não quis se vacinar, mas discuto, né, que está dividida, né? E mesmo assim, a
posição do secretário da Educação foi de dizer que com 1 e 2 doses os professores têm que voltar, né? E aí eu acho super temeroso que mesmo com 2 doses, nós temos acompanhado, né? Há casos de quem ainda contrai, né, o coronavírus. Então, esse é um dado importantíssimo. E quanto à expectativa, o receio da Covid na volta às aulas, né? A última pesquisa que nós fizemos, através do Instituto Vox Populi, demonstrou o quê? Que 84% dos professores, 85,6% dos professores temem a volta às aulas, têm medo, né? 81% dos pais também. A gente travou. Aí, infelizmente, não estamos conseguindo ouvir. Mas ela está falando sobre um levantamento que foi feito pelo Vox Populi. Eu acredito que é esse que ela esteja falando, que é justamente essa pesquisa que fala que até 81,8% dos pais e 76% dos alunos do ensino médio se disseram inseguros com esse retorno às aulas. Esses são os dados dessa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Vox Populi, a pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, que é a APOESP. Eu trouxe aqui os números, professora, era essa pesquisa que a senhora estava falando, não é mesmo? Infelizmente a Que eu gente me está com... referia, quer dizer, ainda que tem... Ai, Senhor. Voltou, Agora professora, tá. pode seguir, voltou, agora voltou. É o problema da conectividade ainda. Mas ainda temem, né? Quer dizer, é um quadro que a gente não pode desconsiderar, né? Eu acho que a gente tem que ter toda a segurança. Esse seria um período, Fabiola, eu não nego que os alunos perderam, e eu também não nego, né, que a escola é um espaço dos professores, dos alunos. Lá é que se dá o processo de ensino-aprendizagem. Temos clareza disso. Mas não pode ser de qualquer forma, né? Todos os países do mundo nós pesquisamos, teve uma volta às aulas, primeiro com o controle da pandemia na sociedade, né? Não é o caso do estado de São Paulo e nem do Brasil. O avanço da vacinação também ocorreu. Também não é o caso do estado de São Paulo e nem do Brasil, né? Então, nesse momento, seria um momento de pensar uma volta às aulas, né, em termos de conteúdo curriculares, né, que desse eu acho que seria um momento da gente revolucionar, né? E quando eu falo revolucionar, estou falando no sentido positivo, né? A forma como se trata o currículo e de que maneira ele deve ser trabalhado nas escolas, né? Nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de pegar um conteúdo e conseguir, né, primeiro fazer uma avaliação diagnóstica em todos os estudantes. Isso é importante. Depois dessa avaliação diagnóstica, então a gente pensar como trabalhar 2020, que foi o que passou, né? E ter já uma formação, ter trabalhado uma formação dos professores, para que também já fosse fazendo uma interdisciplinariedade com 2021. Isso não está sendo Nós íamos... feito? Isso não está sendo feito, Não, professora? Não está sendo feito esse preparo? não foi feito, né? Está se trabalhando o quê? Vamos trabalhar o projeto do novo ensino médio, mas isso é um futuro. Nós temos que olhar para agora. Nós tivemos uma pandemia e dentro daquele currículo que se estava trabalhando, teve uma perda, né? Essa perda ela tem que ser recuperada, né? Para que a gente consiga avançar. Do contrário, nós vamos fazer de conta que as aulas voltaram, né? Que o conteúdo está sendo trabalhado e que de certa maneira, tudo tá bem, não está. Então, eu acho que não é isso. A grande preocupação, nesse momento, deveria ter sido esta.
Bom, e é isso. E as aulas estão voltando para os profissionais da educação obrigatória, a volta, né? De certa maneira é obrigatória, somente aqueles com comorbidade que estão liberados, é isso? Me corrija, professora, se eu estiver Para os errada. professores, é É, obrigatória, tendo ou não a segunda a dose da segunda vacina. dose. Isso é contra o protocolo internacional. Tem que ter as duas doses da vacina e os 14 dias de imunização. Isso deveria estar acontecendo. Os estudantes, eles podem optar por irem ou não, né? Eles podem. Agora, de qualquer maneira, diante da questão, a gente sabe que isso vai acabar acontecendo. No entanto, nós já temos um levantamento do Estado de São Paulo. Está de 5 a 10% a adesão dos estudantes. Tá? Só duas cidades têm mais que isto, fala assim, 50%, que é Franca e Limeira. Duas cidades. Né? Então, é Isso na importante, rede e nós vamos pública, né, professora? Deixando bem a claro, isso rede é na rede pública pública estadual, estadual. tá? Então, isso é importante porque a gente está acompanhando e até o final do dia nós vamos estar O soltando o balanço. boletim. Tá certo. Isso. Professora, muito obrigada pela atenção de nos atender aqui. Muito, muito obrigada e um bom dia.